Olá, irmãos, olá, jovens, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo, aula da Escola Bíblica Dominical da Mocidade, cujo tema é Valores Inegociáveis. Baseado no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregue a palavra inste a tempo e a fora de tempo. Repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si mesmos conforme suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre com o teu ministério. Queridos irmãos, Paulo está alertando para um tempo de dificuldade. Ele está alicerçando um jovem pastor. Esse rapaz foi chamado muito novo para o ministério. E ninguém melhor na época para ter uma orientação, para ser orientado por Paulo. Paulo era o melhor orientador da época, pois ele estudou na escola de Gamaliel. Paulo tinha fundamento no que estava falando. Ele agora fala para Timóteo: cuidado, meu filho, preserva o que tu aprendeu com a tua avó Loide e com a tua mãe Nice. Preserva. Não troca de valores. Não negocie. Preserva aquilo que tu aprendeste, pois isso aí vai te levar à salvação. A preocupação de Paulo era deixar agora a grande obra que Deus tinha confiado a ele nas mãos de Timóteo. Por isso Timóteo agora precisava ser alicerçado. Ele precisava agora de base espiritual, de base de ensinamento para continuar aquela grande obra. É o que nós precisamos também nos dias de hoje. Paulo traz um estudo muito rico para nós. Paulo traz um fundamento muito rico. Ele fala: você se segura. Você não abre mão daquilo que você aprendeu. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas amontoarão doutores para si mesmo. Terão comichões nos ouvidos e não sofrerão a sã doutrina. Ou seja, não apoiarão, não aceitam a sã doutrina. Aí ele fala: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando aos pecados. Aí ele dá um conselho para Timóteo: mas tu se sóbrio em tudo, Timóteo. Não abre mão, filho. Não negocia dos valores da verdade. Se sóbrio em tudo, Timóteo. Faz a obra de um evangelista e cumpre com o teu ministério. Cumpre com o teu ministério, Timóteo. Porque virá tempos difíceis. É um tema propício para o que estamos vivendo nessa época. A apostasia tem tomado conta, a pandemia da apostasia tem se alastrado de maneira desenfreada
não só no Brasil, mas em toda a face da terra, a apostasia ela tem feito muita gente se afastar totalmente de Deus. A apostasia é um mal que não começou nesses dias. Ela já vem vindo há muito tempo, procurando afastar, procurando negociar a verdade, procurando tirar valores que serão bem aceitos nas coisas de Deus, na sã doutrina. A apostasia ela vem disfarçada, mostrando talvez o melhor, mais atrativo. Não, vamos fazer desse jeito que dá certo. Não dá certo. O final é o distanciamento total da presença de Deus. Por isso, não negocie o que você aprendeu. O que você aprendeu na escola bíblica dominical, nos ensinamentos, nos cultos de ensinamento, de doutrina. Não negocie esses valores. Esses valores são peça-chave para que você passe para a sua geração aquilo que você aprendeu. Em época difícil, a apostasia, como falei, tem coberto a terra. Mas eu louvo a Deus que tem muitos ainda. Como o Senhor falou para Elias, a gente já tem 7.000. Quem sabe 7 milhões. Quem sabe 70 milhões. Quem sabe 700 milhões. Quem sabe alguns bilhões de pessoas que ainda não se corromperam com essa tal de apostasia. Tempos difíceis. Não podemos negociar valores. No livro de 1 Samuel, de 1 a 10, vai falando que o jovem Samuel servia ao Senhor na sua infância. Agora, aonde que ele vivia? Aonde que ele foi formado o seu caráter? Foi no meio da pandemia, da apostasia, onde o afastamento de Hófni e Finéias foi depravador. Samuel, ele não negociou os valores que ele tinha aprendido com o sacerdote Eli. Mas as testemunhas cercavam e até chamava ele e até quiseram negociar os valores com eles. Mas Samuel se colocou firme. Não, eu tenho um chamado. Hófni e Finéias, na época, era a liderança forte da Liga LGBT. Hófni e Finéias não tinha temor de Deus, apesar de ter sido criado na casa de Deus. Mas o afastamento total de Deus trouxe-lhe prejuízo, valores invertidos, trouxe grandes prejuízos para a casa de Eli. Samuel ali crescendo e vendo os boatos, olha só como é difícil, principalmente para a mocidade no dia de hoje, guardar aquilo que aprendeu. Guardar aquilo que a Bíblia fala de ensinamento. Onde andamos na contramão, na controvérsia da história do mundo. Porque o curso do mundo é negociar valores, é distorcer valores, é desfazer aquilo que
Na verdade, são valores, mas o mundo é muito interesseiro em destruir valores cristãos. Samuel cresceu e se fortaleceu no Senhor. E o Senhor honrou ele. Porém, os filhos de Eli faziam o que desagradava a Deus. E, como falei, o seu salário foi a morte. Por causa disso, eles não tinham temor de Deus e se prostituía ali no tabernáculo do Senhor. Isso chegou ao céu, aos olhos de Deus, como um cheiro desagradável ao Senhor. Porque trocaram valores, inverteram as coisas, não tiveram condições de manter o que aprenderam na casa de Deus. Nessa época difícil, onde o sistema fala até para ficar em casa, só sai de casa se tiver muita necessidade. Muitos crentes têm trocado valores. Não vou porque eu tenho medo de me acidentar na igreja, de pegar um vírus. Eu tenho medo e com isso, aquilo que ele aprendeu vai ficando obscuro, vai colocando outras coisas no lugar, vai ficando minguado. E quando ele for ver, ele está muito distanciado de Deus. Não, é só uma coisinha. Isso não tem nada a ver. Isso qualquer pessoa faz. E vai se afastando de Deus, se afastando. E quando você encontra ele na rua, meu querido, que falta você está fazendo na casa de Deus? Que falta daquele louvor que sai da sua boca, saía da sua boca melhor, já não sai mais. Ele está longe, ele negociou valores, ele tem até vergonha de voltar para a casa de Deus, porque o que ele aprendeu já não tem mais valor para ele. A apostasia tomou conta, valores invertidos, já não condiz mais com o cristão. Valores inegociáveis. Não podemos trocar valores. Samuel crescia e se fortalecia no Senhor, em robustez e em sabedoria. Na geração dele, uma geração perversa, mas ele não trocou, não inverteu os valores. Ele se firmou naquilo que ele aprendeu na casa de Deus. O salmista Davi, no Salmos 27, o verso 4, ele diz assim: uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, a contemplar a formosura de Deus e aprender no seu templo. Aprender, aonde que se aprende? Se aprende na casa de Deus, que é igreja. Igreja vem do grego, que quer dizer eclesia, ou seja, tirado para fora. Nós somos tirados para fora. E esses valores não podem ser mudados. Não pode ser negociável. O que era pecado no passado, muita gente entende que não é mais pecado agora. Mocidade. Você precisa deixar o legado. Você precisa aprender, não negociar valores. Essa geração futura que você vai ensinar tem que ter base da palavra.
Tem que ter base no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre com o teu ministério. Baseado também no livro de 1 Reis, capítulo 21, do 1 a 8, nós vamos ver ali então rei Acabe olhando os valores que um simples servo Nabote tinha. Incomodava ele. Incomodava. Você sabe que o seu brilho, ele incomoda muita gente, incomoda. É por isso que tentam negociar os valores, porque não aguentam olhar para você, ver você diferente e desigual. Nós somos, irmãos, a escória do mundo. O mundo nos rejeitam. Jesus falou que nós não somos daqui. Nós somos... A nossa pátria é ali. Nós não somos do mundo. Nós estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, irmãos, vamos procurar levar o máximo de pessoas com a gente, tirar do mundo. Nós somos a igreja, a eclesia. Tirado para fora. Então, Acabe não aguentava ver a horta de Nabote, a vinha. Seu pai tinha deixado para ele um valor inegociável. O rei fala: Nabote, eu te dou essa daqui por uma mais bonita. Mentira! Apostasia. Valores negociáveis. Mentira! Acabe não queria nada disso. Acabe estava de olho na vinha dele porque sabia que ali tinha um valor espiritual. Acabe sabia que Nabote era prejuízo no reino dele, porque o reino de Acabe era um reino falido, era um reino de apostasia, não tinha palavra, não tinha firmeza, era frouxura. Não tinha ninguém que falasse a verdade. Quem chegasse ali em Acabe ia adorar bezerro de ouro. Quem chegasse no sacerdote ia adorar Baal. Então Nabote conservava isso ainda em si. Nabote tinha esse convicto que ele não ia negociar aquilo que aprendeu dos seus pais. Mocidade, filho de crente, você tem ido à igreja, tem aprendido na escola bíblica, como falei no início, tem aprendido com a sua liderança, um aprendizado maciço, um aprendizado que tem de base, de firmeza. Então o mundo está de olho. Nabote falou: rapaz, vamos negociar esse negócio? É pertinho do meu palácio, tem nada a ver com... Que pertinho eu quero que procurasse outra coisa. Mas não, ele queria a vinha de Nabote, a herança. A melhor herança que nós devemos deixar para nossos filhos, o maior legado, não é de bens, não é materiais, é o legado do aprendizado maciço. Porque alguém pode roubar as coisas materiais, mas aquilo que você aprendeu, ninguém nunca tirará de você.
É aquilo que Daniel aprendeu em Jerusalém. É aquilo que Mesaque, Sadraque e Abednego levaram da sua terra. E lá foram negociar com eles. Vamos botar esses meninos aqui em uma outra linguagem, em outra linhagem, em outra cultura, para eles esquecerem os valores que eles trouxeram da terra estranha. Aqui não. Daniel falou, não, nós não queremos comer do manjar do rei, nesse banquete, não. Mas faz para a gente umas abobrinhas, faz para a gente uns girimuns, faz para a gente aí uma saladinha mística, que tá bom demais. O eunuco falou, que isso? O rei vai me matar? Se diante de 10 dias ele descobrir que vocês estão ruins, a minha cabeça está numa forca. Daniel, com toda a sabedoria, com Misaías, Azarel e Azarias, conquistaram o coração do eunuco e eles trouxeram aquilo que era santo para ele se alimentar. Num cabo de 10 dias foram olhar quem estava mais bonito, quem estava mais gordo. E aqueles outros milhões de jovens, foi milhares de jovens, que iam servir ao rei, foram reprovados pela sua formosura. Só 4 que temiam ao Senhor, não negociaram valores, foram aprovados e foi feita história daquele jovem. Mocidade, não negocie valores. Valores é coisas inegociáveis. Como falei, o custo do mundo é negociar, puxar, vamos trocar, negociar essas coisas aí, rapaz. Se a gente for ver também, Esaú, pelo um prato de lentilha, ele não tinha intenções espirituais. Era uma pessoa justa, reta. Isso para Deus não importa. É claro que a gente tem que ser reto, ser justo, cumprir com nossos deveres, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, cumprir com as nossas obrigações de cidadãos. Mas devemos ter boas intenções espirituais. Saber selecionar o puro e o profano, o que agrada e o que desagrada, o que é e o que não é. Paulo falou, gente, é fácil, examina tudo, examina, claro, você está fazendo o que? Estou examinando, isso é bom? Não. Isso é bom? Não. Examina tudo e abraça o que é bom. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Ore por mim. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade de aqui estar.